Doutor Germano, seja bem-vindo ao nosso canal Jornal do Distrito. É um prazer tê-lo aqui, um profissional tão renomado na cidade de Feira de Santana. E essa entrevista vai servir para a gente discutir um pouco sobre a cardiologia em tempos de pandemia. Agradeço muito essa oportunidade de estar conversando com o senhor. Vou dar a oportunidade para você se apresentar ao nosso público. Bom, eu sou Germano Lifunde, sou cardiologista e ecocardiografista. Atuo aqui em Feira de Santana há 10 anos, apesar da minha formação não ter acontecido aqui. É a terra que eu escolhi para viver. E nesse tempo todo, nesses 10 anos, a gente vem lidando com paciente cardiológico. Mas é muito frequente atendermos outras situações no consultório. E isso não tem sido diferente nesse momento de pandemia. Então, nós vamos ter aí muita coisa para poder debater, até porque o sistema cardiovascular e as doenças que estão relacionadas a eles estão muito envolvidas nesse processo, tanto como fator de risco, fator agravante para a evolução da doença, né? Quanto relacionados a potenciais efeitos adversos de medicações que estão sendo cogitadas para tratar e para prevenir a Covid-19. Ou seja, o senhor praticamente já respondeu a nossa primeira pergunta. Os efeitos nocivos para o coração durante essa crise sanitária no coronavírus, Covid-19. Bom, é interessante a gente recapitular um pouquinho que a Covid é uma doença nova, começou no final de 2019, e a medicina vem, no decorrer dessa pandemia, adquirindo conhecimento constantemente. As coisas têm mudado muito, todos os médicos que estão envolvidos nesse processo aí têm estudado muito, existem muitas pesquisas em andamento. É importante a gente frisar que hoje nós estamos batendo esse papo e o que a gente vai estar discutindo tem relação com o que a gente sabe até hoje, porque a partir de agora muita novidade pode fazer. O que a gente descobriu nesse tempo de pandemia é que a doença Covid-19, produzida pelo coronavírus SARS-CoV-2, ela é muito mais complexa do que se sabia inicialmente. Ela não é só uma gripe em que 80% das pessoas ou um pouco mais vão evoluir bem, o restante vai ter um acometimento de grau moderado a grave, alguns poucos precisando ir para a UTI. Ela é uma doença complexa que atinge não só o sistema respiratório, mas atinge o sistema cardiovascular, o sistema cerebral, acomete o paciente com uma inflamação muito importante. Trazendo um pouquinho para a minha área, eu sou cardiologista, como eu falei, a doença ela pode acometer o coração de uma maneira direta. O vírus ele vai até o músculo cardíaco, miocárdico e gera um dano, ou ele pode acometer o coração de uma maneira indireta, porque quando você tem um processo inflamatório grave, há um aumento da demanda por nutrientes, por oxigênio, esse coração ele vai ter que trabalhar mais ao que a gente chama de estresse, né, metabólico, e com o aumento da demanda, exigindo mais desse coração, algumas situações podem aparecer. Então, nós podemos ter um quadro de miocardite afetando o coração, que é uma inflamação do músculo cardíaco. Nós podemos também ter quadros de infartos que podem acontecer pelo simplesmente aumento da demanda por nutrientes em relação àquilo que eu consigo ofertar. Meu organismo está dependendo muito de oxigênio, nutrientes, eu não consigo ofertar, há uma diminuição da perfusão cardíaca por conta desse processo, ao que a gente chama de isquemia, e a lesão miocárdica consequente a esse processo gera um infarto. Mas há também o caso de um infarto típico, em que a oclusão da artéria por um coágulo, mesmo no paciente que não tenha doença prévia, porque a doença Covid-19 ela é trombofílica, ela tem uma propensão à formação de coágulos de uma maneira muito importante. Então, é importante, interessante que as pessoas entendam que a gente não está lidando com uma situação simples. Felizmente, a maior parte vai evoluir bem, mas as pessoas que têm alguma comorbidade, que tem hipertensão, diabetes, insuficiência renal, uma doença pulmonar, ou o paciente que apresenta um sintoma de moderado a grave, ele precisa procurar atendimento médico, para que possa ser feito um monitoramento mais de perto
e para que antes do agravamento o paciente possa ser direcionado para o tratamento mais adequado. Eu chamo atenção para isso, o paciente deve procurar atendimento médico, porque durante muitos meses nós ouvimos a orientação de que o paciente deveria ficar em casa, se ele tivesse com sintomas leves. O problema é que há uma disparidade, um descasamento entre o sintoma falta de ar, que era o que era definido como agravamento, e a saturação de oxigênio, que é medida através de um dispositivo que você coloca no dedo. E muitos pacientes que não apresentavam falta de ar apresentavam uma saturação de oxigênio muito baixa, no nível em que, numa situação convencional, nós esperaríamos sintomas muito importantes e o paciente estava pouco sintomático ou assintomático. E quando ele agravava, isso acontecia num tempo muito curto, o que dificultava a realização do atendimento adequado e esse paciente tinha uma chance maior de um desfecho desfavorável. E na sua opinião, o grupo de hipertensos, as pessoas que estão inseridas no grupo de hipertensos, qual o tratamento, qual é a recomendação nesse caso, quando estiver adquirindo o Covid-19 ou estiver com Covid-19? Olha, o paciente hipertenso, ele está dentro do grupo, daquele que foi definido como fator de risco, mas não é uma definição tão evidente. É muito mais claro para a gente que o paciente diabético, que o paciente obeso, ele está sob um risco maior. Pacientes que têm doença cardíaca pré-existente, o paciente que já infartou, que tem uma insuficiência cardíaca, também faz parte do grupo vulnerável. Na verdade, Carlos, esses fatores de riscos, eles são marcadores de um potencial para agravamento. Os pacientes não precisam ficar apavorados achando que porque são diabéticos, hipertensos, obesos, portadores de doenças crônicas, que eles vão evoluir fatalmente para um desfecho desfavorável, que vão internar em UTI, eventualmente a óbito. Não é todo paciente que evolui assim. A gente precisa considerar que há de fato, um incremento do risco quando a gente compara com um paciente que é rígido, não tem essas condições, mas como eu falei, a doença é bem complexa. E o paciente que tem essas comorbidades, se ele está com tudo muito bem controlado, ele vai ter um comportamento frente à doença muito diferente daquele paciente que tem essas doenças sem um tratamento adequado. Então, primeira coisa, não ficar desesperado, porque isso não ajuda. Segundo, manter os cuidados habituais com as doenças crônicas. Se o paciente é portador de hipertensão, ele deve manter o uso regular da medicação que faz, deve procurar manter a pressão controlada, não basta ingerir o comprimido e achar que aquilo é o suficiente. A verificação da pressão deve demonstrar uma pressão normal, isso significa que a doença está controlada. Isso vale para o paciente diabético. Se o paciente ele usa a medicação, mantém os níveis de glicemia normais, e ele tem uma chance de evoluir de uma maneira muito mais tranquila. E observe que são marcadores de riscos, idade também é um marcador de risco, mas nós temos notícias, e a todo momento se noticia aí nos telejornais, de casos de jovens que não tinham comorbidades e que evoluíram com um desfecho ruim, que precisaram internar, que agravaram, eventualmente que foram a óbito. É preciso que os jovens tenham consciência de que eles também precisam se proteger. Não é uma situação que vai acometer exclusivamente idosos e os vulneráveis. Pode acometer qualquer um. Infelizmente, não tem como a gente prever quem terá um desfecho bom ou não. Em relação às doenças, como a gente estava falando aqui, dos cuidados habituais com a doença, é importante manter o cuidado como se não tivesse Covid aí. Esses cuidados são ideais para qualquer situação. Uma situação normal, o paciente deve manter os níveis de glicemia, de pressão controlados. É muito importante e há de se recomendar que os pacientes façam atividade física regular, porque a atividade física ela vai tanto fazer um controle de situações orgânicas, como também contribuir para a questão emocional. É muito comum hoje em dia as pessoas ficarem apavoradas com medo, o nível de ansiedade está muito grande em função do que está acontecendo, e você precisa também ter uma forma de diminuir essa carga emocional. E isso porque o estresse também é um fator de risco para a doença cardíaca. Existe uma pandemia acontecendo, o coronavírus está chamando a atenção
na mídia, a atenção das pessoas, mas nós não podemos esquecer que as outras doenças não esperam e que as doenças cardíacas, as doenças cardiovasculares, elas continuam acometendo muita gente, e doença cardiovascular no mundo sempre teve um histórico de acometer um número muito grande de pessoas. São as doenças que mais matam e adoecem no mundo. Então é importante olhar a situação de uma maneira global, manter os cuidados de prevenção contra o Covid, mas não abrir mão dos controles de doenças crônicas e de medidas de prevenção, mesmo para quem é rígido. A atividade física tem um papel importante, uma alimentação saudável e uma ingestão hídrica adequada.